Pai, nós te rendemos graças nessa noite, pelo privilégio e pela alegria de estarmos na tua casa. Somos um milagre por tantas coisas que o Senhor já fez em nossas vidas. Muito obrigado por essa noite tão especial, quando nós celebramos 66 anos de uma história bonita, incrível, recheada de muito sucesso, de muitas alegrias, de grandes vitórias, lutas, dificuldades sim, mas a igreja sempre seguiu caminhando e avançando, e hoje nós estamos aqui, e por isso te somos gratos e felizes. Fala, Deus, agora ao meu coração, fala ao coração de cada pessoa que está aqui conosco presencialmente, fala com as pessoas que estão conosco, Senhor Deus, assistindo através das nossas plataformas digitais, que essa palavra venha mexer na nossa vida, em nome de Jesus, e tomemos uma posição diante do Senhor. Amém e amém. Você pode se assentar. Estamos extremamente felizes, porque celebramos 66 anos de uma história linda, uma história bonita, uma história de grandes realizações. Então nós estamos felizes. Tivemos o privilégio de nessa semana inaugurarmos, não ainda oficialmente, mas mostrar para a igreja o estúdio. É um estúdio profissional, é coisa de primeira. Você vai ver o que tanto que a gente vai conseguir produzir, quanto material, quanto conteúdo a gente vai poder fazer através desse nosso estúdio, em nome de Jesus. E nos próximos dias nós estaremos reinaugurando a nossa igreja lá no Rio Alegre, em nome de Jesus. Amém? Nos próximos dias, a nossa igreja no Rio Alegre, nós estaremos reinaugurando em nome de Jesus. Quero pensar com você nessa noite num texto que eu compartilhei essa semana com a minha célula e tem falado muito ao meu coração essa passagem, por isso entendi ser importante compartilhar aqui com você também. Essa passagem eu quero usar como base a carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, no capítulo de número 3, versículo de número 20, é o texto que eu quero compartilhar com você nessa noite. Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua ou que opera em nós. Eu quero falar hoje sobre um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais. Amém? Amém. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, também quero inserir no contexto dessa passagem, diz para nós no capítulo 18, versículo 1, que Jesus, ele contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar que eles deveriam orar sempre sem nunca desanimar. Vocês precisam orar sempre, sem nunca desanimar. E Jesus usa aqui a parábola do juiz iníquo, ou do juiz injusto, um juiz que era desleal. Mas o que é uma parábola, na verdade? Uma parábola é uma comparação de uma pequena história que ela é criada e desenvolvida para explicar uma grande verdade ou verdades complexas. Existem algumas verdades que são complexas, e Jesus ele tinha uma maneira de ensinar os seus discípulos de forma diferente. O ser humano, nós temos 3 maneiras de nós aprendermos. Alguns têm mais facilidade de aprender método visual, outros auditivo, e alguns o sistema empírico, experimentando, fazendo, colocando em prática. Jesus, de forma muito didática e pedagógica, enquanto caminhava com os seus discípulos, ele estava explicando para eles, ensinando grandes verdades, e fazia isso através de parábolas. A Bíblia tem 40 parábolas. Entre elas eu posso citar para vocês a parábola do filho pródigo, do bom samaritano, da ovelha perdida, da moeda perdida, do homem rico e do Lázaro, parábola dos talentos e assim por diante. E essa parábola do juiz iníquo está registrada aqui em Lucas 18, e ela nos ensina a importância de nós continuarmos orando. Ele diz assim, Jesus ensinando, diz, olha, vocês precisam orar e nunca desistir.
Se um juiz que é injusto, iníquo, ele de tanto aquela senhora, aquela viúva, persistir, sabe, incomodar, tipo, mandar mensagem para ele, WhatsApp dia e noite, já viu isso, né? Mandar para ele WhatsApp, mensagem, e tentar falar com ele de todas as formas. Chegou um momento que ele disse, para que essa mulher não me aborreça mais, eu vou avaliar a sua causa e julgar a sua causa. E ele fez isso. Jesus está dizendo o seguinte, se um juiz que é iníquo, que não tem interesse pelas pessoas, que não gosta de pessoas, é injusto, fez isso, então muito mais Jesus, Deus, nosso Pai, que nos ama. Você acha que se nós continuarmos insistindo, Ele não vai responder a nossa oração? É claro que Ele vai responder as nossas orações. Então Jesus está ensinando para nós aqui, que as nossas orações têm um grande valor e elas são ouvidas por Deus. É importante nós entendermos isso nessa noite. Deus é um juiz justo. Quando eu olho para essa passagem, e antes então um pouco de entrarmos no texto, especificamente ainda que eu quero abordar sobre Efésios 3:20, eu queria que a gente continuasse um pouquinho pensando sobre, e entendêssemos a importância que Deus, Ele colocou dentro de nós um poder que você não é capaz de imaginar, o poder de Deus sobre as nossas vidas. Quando eu olho para o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, versículo 49, diz assim, eu enviarei a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder. Vocês precisam ser revestidos de poder. Eu tenho algo para vocês fazerem, eu tenho uma missão que eu quero confiar nas mãos de vocês, mas vocês precisam ainda receber esse poder. Atos, capítulo 1 e versículo 8 é a mesma coisa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, esse poder desceria sobre nós para que a gente pudesse ser usado nas mãos de Deus. Voltando então ao texto que nós lemos em Efésios 3:20, o texto diz exatamente isso. Ele é capaz de fazer o quê? Infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós. Há, portanto, aqui uma condicionante. Há uma condição aqui. Ele quer fazer, ele tem poder para fazer, mas ele fará de acordo com o poder que atua dentro de nós. Ele fará de acordo com o poder. Quando eu olho para esse texto, que ele é capaz de fazer infinitamente mais, essa palavra no grego, infinitamente, quer dizer assim, inteiramente sem medida. Ou seja, você não consegue medir, não tem como mensurar, é incomensurável, inteiramente sem medida. Nós temos, por exemplo, coisas que podem ser medidas. Obrigado, meu anjo. Tem coisas que podem ser medidas. E para isso nós conhecemos o sistema internacional, que é o sistema de medidas. Eu sei que você que já estudou, certamente vai lembrar nessa noite, quando você estudou matemática, física, química, sobre sistemas de medidas. Por exemplo, comprimento é um sistema de medidas. O comprimento de qualquer coisa pode ser expresso das seguintes formas: quilômetros, metros, centímetros. Comprimento é uma unidade de medida. Outra unidade de medida é a massa. A unidade da massa pode ser mensurada como miligrama, grama e quilograma. Uma outra unidade de medida que existe é volume. E o volume é uma das unidades de medida que mais causam dúvidas quando os alunos estão estudando essa matéria. Nessa unidade de medida volume, eles têm muitas dúvidas. E como que pode ser expresso o volume? É em metros cúbicos. Por exemplo, né? Quilômetro cúbico, metro cúbico, centímetro cúbico e assim por diante. Tempo também é uma unidade de medida, segundos, minutos, horas.
dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios, são unidades que nos ajudam a medir, a mensurar as coisas. Uma outra unidade de medida que tem é temperatura. Principalmente nesse momento, quando você vai entrar em algum lugar, vamos medir a tua temperatura para ver como que está, né? E nós medimos a temperatura através dos graus Celsius, Kelvin e Fahrenheit. São as 3 formas de medirmos. Outro exemplo que eu quero compartilhar com você. Os oceanos do mundo, né? E para tornar mais fácil a compreensão sobre os oceanos, a ciência dividiu os oceanos em 5 oceanos, de acordo com a localização de cada um deles. Por exemplo, o Oceano Pacífico é o maior dos oceanos. O Oceano Pacífico tem aproximadamente uma extensão de 146 milhões de quilômetros quadrados. 146 milhões de quilômetros quadrados é muita coisa, é muita extensão. Existe no Oceano Pacífico uma profundidade, a maior profundidade do Oceano Pacífico, de 11 mil metros de profundidade. E ele é o maior dos 5. Depois vem o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Glacial Ártico e Antártico. E quando a gente junta todos esses oceanos, são mais de 361 milhões de quilômetros quadrados. 361 milhões e 900 mil quilômetros quadrados. É muita coisa diária. Tem 1 bilhão e 300 milhões de quilômetros cúbicos de volume. É muita água. 1 bilhão, 300 milhões de quilômetros cúbicos de água. Ou seja, 71% do nosso planeta é coberto por água, pelos oceanos. Por que eu estou tentando dizer isso para você? É que eu estou tentando nessa noite ser o mais didático e o mais pedagógico possível, para dizer para você que tem coisas que, por maiores que sejam, elas podem ser medidas, exato? Quando eu falo em 361 milhões de quilômetros, é porque foi medido. Quando eu falo em 1 bilhão e 300 milhões de quilômetros cúbicos de água, é porque foi medido. Então tem coisas que, por maiores que sejam, elas podem ser medidas. Por exemplo, o nosso município, Telêmaco Borba, tem 1.226 quilômetros quadrados de extensão. É pequeno, 0,6% do tamanho do nosso estado, Paraná. Paraná tem 199.315 quilômetros quadrados de extensão. Não é o maior estado é o Amazonas, né? Mas o Paraná tem 199 mil quilômetros quadrados de extensão. É muito grande. É muito grande. Telêmaco Borba tem 1.226 quilômetros. O maior município do nosso estado é Guarapuava. Guarapuava é o maior município. Tem 3.168 quilômetros quadrados. Tibagi é o segundo. Tão perto de nós aqui, é o segundo município. 2.952 quilômetros. Por que eu digo isso? É possível ser medido? Eu estou passando para você o quê? Medidas, números. Veja bem, o Brasil tem 8.516 mil quilômetros quadrados de extensão territorial. É muito grande. 8.516 mil. Contudo, ele não é o maior país em termos de extensão territorial do planeta. Em primeiro lugar está a Rússia, depois vem em segundo lugar Canadá, depois China, Estados Unidos, e o Brasil ocupa o 5º lugar. Então tem países que são maiores do que nós. É possível medir isso? Sim ou não? Sim. O planeta Terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados. 510 milhões de quilômetros quadrados o planeta Terra. É muito grande. É muito extenso. É muita área. É muita área. É possível medir?
É possível. Eu estou te passando um dado aqui, que é só você entrar nos livros de geografia, pesquisar no Google, você vai ver isso aqui. É possível ser medido. Mas estou falando a você nessa noite sobre um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais, além do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Essas coisas que eu citei para você podem ser medidas, mas o poder de Deus, ele é ilimitado, você não consegue medir. Por maiores que são essas coisas, esses dados e esses números que eu passei para você nessa noite, é possível medir sim, mas Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso o seguinte: Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Você pode aplaudir o nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Não tem como medir, não tem como medir o poder de Deus sobre as nossas vidas. Eu e você devemos liberar o poder de Deus que está dentro de nós. Eu falei para você que existe aqui uma condicionante, né? Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo, de acordo, conforme o poder que atua, que opera em nós. Deus colocou dentro de nós, quando disse Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Há um poder dentro de mim e dentro de você. E Deus quer fazer milagres, mas Ele faz uma parceria comigo e com você. Ele tem poder, e esse poder atua de acordo com aquilo que nós estamos liberando, distribuindo esse poder que está dentro de nós. Quando eu olho para o Evangelho de João, no capítulo 7, versículos 37 a seguir, esse texto diz para nós o seguinte: que no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, versículo 39, por favor, né? Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus, quando está nessa festa falando, se alguém tem sede, venha a mim e beba, ele está falando, se referindo ao Espírito. Só que esse Espírito só desceu quando Jesus foi assunto aos céus, quando Deus enviou o Espírito Santo, o Consolador. Então, ele já estava se referindo a esse Espírito Santo. Para nós entendermos melhor essa passagem bíblica, nós precisamos pensar o seguinte: o povo de Israel tinha 3 grandes festas que todos os anos os judeus celebravam. Todos os anos, independente da região onde eles moravam, eles vinham das suas cidades até Jerusalém, 3 vezes ao ano. A festa de Páscoa, ou dos pães ázimos, a festa de Pentecostes, ou a festa das semanas, e a festa dos tabernáculos, que era a festa das tendas. Jesus estava em Jerusalém quando essa passagem aconteceu. Ele estava em Jerusalém nesse tempo, quando estava celebrando a festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas. Era uma das principais festas que havia. Eles comemoravam essa festa durante 8 dias. Eram 8 dias de celebração. Como que eles celebravam essa festa, os judeus? Eles montavam ao lado das suas casas tendas, para lembrar a época que eles durante o deserto caminhavam pelo deserto. Não tinham suas casas, não tinham seus lares naquela época, então eles ficavam de tendas em tendas, eles armavam as suas tendas, ficavam ali, até que aquela coluna de fogo, ou coluna de nuvem, ela se movia e eles recolhiam as suas tendas e seguiam viagem. Era de tenda em tenda durante 40 anos. Então essa festa dos tabernáculos, ela era extremamente importante. Muito importante, os judeus estavam ali celebrando 8 dias de festa.
Nessas festas, o que acontecia? Todos os dias, o sumo sacerdote, pela manhã, na alvorada, ele se levantava e havia uma procissão que seguia ele. Essa procissão caminhava junto com o sacerdote, ele pegava um jarro de ouro, ia até o tanque de Siloé, ele pegava lá no tanque de Siloé, enchia esse jarro de ouro de água, vinha com aquela procissão junto com o sacerdote dentro do templo. Havia um funil do lado ocidental do altar, do lado onde o sol se põe, e ali ele colocava aquela água, despejava aquela água. Fazia isso durante 7 dias, o sacerdote, seguindo por uma procissão de pessoas, e assim ele fazia. Sete dias fazendo essa procissão, o pessoal seguindo o sacerdote. Quando chegavam, despejavam água ali, eles agradeciam a Deus pelo ano de colheita que tiveram, pelas olivas, pelo vinho, pela cevada, pelo trigo, pelo ano de colheita. E eles oravam nesse tempo pedindo para que Deus mandasse chuva, para que houvesse novas colheitas, para que no ano seguinte tivesse chuva, para que eles pudessem plantar e colher olivas, vinhos, cevada, trigo e assim por diante. No 8º dia da festa, o que o texto diz para nós, Jesus ele entra no templo, e quando ele vê então aquela situação, o sacerdote com um jarro de água, de ouro cheio de água, despejando água ali, e as pessoas orando e agradecendo, pedindo chuva, Deus diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, se você crê nisso, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus não se referia à água, Jesus estava se referindo ao Espírito Santo que viria. Jesus está dizendo para eles o seguinte: se você tem sede, se você quer, se você tem vontade de receber esse poder que há sobre a minha vida, que é capaz de fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, se você quer receber desse poder, se você tem vontade, se você tem desejo, se você tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e tome posse desse poder. Eu quero liberar esse poder para você, para que do seu interior flua rios de água viva. Possa fluir poder da sua vida. Por isso que quando aquela mulher tocou no manto de Jesus, aquela mulher que por 12 anos passava por uma hemorragia, aquela doença e não curava, buscou todos os recursos da época que podia, que estava ao seu alcance, mas ela não foi curada. Mas quando ela soube de Jesus, ela tocou em Jesus. E aí você entende quando Jesus disse assim: eu senti que de mim saiu virtude. Eu senti que de mim saiu poder. Eu liberei poder nesse momento, eu liberei virtude, eu liberei cura nessa hora. É isso que Jesus está falando. Ele é capaz de fazer infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos, segundo, de acordo, conforme o poder que está dentro de mim e de você. Já pensou as pessoas tocarem na sua vida e dizer: não, fui curado? Tocarem na sua vida, na sua veste, no seu corpo e dizer: olha, Jesus, eu senti que de mim saiu poder, eu senti que de mim saiu virtude. Alguém foi curado nessa hora. Alguém foi curado nessa hora. Então, se você tem sede disso, eu quero que você busque, que você ore. Por isso que essa parábola do juiz iníquo nos ensina aquela viúva persistente, Jesus dizendo: você tem que continuar orando, não pare, não desista, não desanime, porque no momento certo, na hora certa, você vai receber esse poder e você vai poder liberar ele sobre as pessoas e fazer diferença na vida das pessoas. Você vai poder fazer isso, liberando o poder na vida das pessoas. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Caminhando para o encerramento dessa mensagem, por que eu e você devemos continuar orando e nunca desanimar? E eu agora pego um texto de Daniel, no capítulo de número 10. Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3, e você vai entender a importância desse texto nessa noite. Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3 diz assim: naquela ocasião eu, Daniel, passei 3 semanas chorando,
Daniel estava aqui durante 3 semanas, 21 dias, orando, chorando. Ele disse assim: não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Daniel está orando por 3 semanas, 21 dias, está jejuando, comida saborosa, especial, ele não provou nesses 21 dias. Agora, versículos 10 até o versículo de número 13, diz assim: em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos, e os meus joelhos ficaram vacilantes. Quando alguém tocou sobre a minha vida, os meus joelhos vacilaram, fiquei tremendo. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Quem aqui é amado por Deus? Eu sou amado por Deus. Você é amado por Deus? O anjo disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Olha, eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, eu me coloquei de pé, tremendo, e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus está dizendo: eu ouvi a sua oração. Filho meu, não te preocupas, eu ouvi a sua oração. Desde o primeiro momento que você levantou a sua voz para falar comigo, no primeiro momento eu ouvi a sua oração. É isso que está dizendo para nós o texto. Versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que a oração de Daniel foi ouvida no primeiro dia. Mas no mundo espiritual, nas regiões celestiais, e muita gente não entende isso, não compreende, nas regiões celestiais há uma luta. É travada uma luta tremenda. O reino das trevas, potestades e autoridades, dominadores do mal, eles procuram impedir que o agir de Deus, a bênção de Deus venha sobre a sua vida e a minha vida. Eles procuram de todas as formas e maneiras possíveis impedir que a bênção chegue até você. Não é que Deus não ouviu a sua oração, porque Deus ouve a sua oração. Ele ouviu e Ele respondeu a sua oração, mas para chegar até você existe uma resistência do mundo das trevas, dominadores do mal, nas regiões celestiais. Olha que terrível que é. Por isso que eu e você precisamos continuar orando. Daniel ficou 3 semanas, 21 dias orando. Aí, o que Gabriel falou? Foi necessário que eu pedisse ajuda. O anjo Gabriel pediu ajuda para Miguel, que era um dos supremos príncipes, um dos príncipes maiores. Ele pediu ajuda para que Miguel viesse à sua ajuda, para que pudesse guerrear contra o rei da Pérsia, Satanás, inimigo, nosso adversário. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades e dominadores do mundo das trevas. Então vem o príncipe Miguel e ajuda a ele, e a resposta da oração chega até Daniel. Você tem que continuar orando, porque Deus quer liberar. Perdão, Deus já liberou a vitória sobre a sua vida. Já liberou a vitória sobre a sua vida. Mas existe uma batalha no mundo espiritual, e que eu e você precisamos permanecer fielmente clamando e orando, e Deus tem uma resposta para você em nome de Jesus. E eu vou, para encerrar, dizer para você nessa noite que nós devemos continuar orando. Por quê? Porque Deus acrescenta fogo quando responde às nossas orações. A nossa oração vem com tanto poder que é acrescentado fogo sobre ela. Olha o que diz Apocalipse capítulo 5 e versículo de número 8. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 diz assim: ao recebê-lo,
os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? As orações dos santos. Taças de ouro cheias das nossas orações, incensários cheios das nossas orações. Agora vamos para Apocalipse capítulo 8, para nós encerrarmos. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 a seguir. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dados 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro. Lembra? Capítulo 5 do incensário de ouro. Esse anjo agora está trazendo um incensário de ouro. Aproximou-se e ficou em pé junto do altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com a minha e a tua oração. E da mão do anjo subiu. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpago e um terremoto. O incensário de ouro que o anjo levou para Jesus, para Deus, colocou diante dele as nossas orações, o incensário cheio das orações que eu e você fazemos. Por isso a Bíblia diz, vocês devem orar sempre, não desanime, não desiste, continue mandando essas orações, porque esse incensário está sendo cheio com as nossas orações, e vai chegar uma hora, um momento, que o anjo vai pegar e vai lançar com fogo na Bíblia fala de poder, com poder sobre a terra, e algo tremendo vai acontecer. Eu tenho aqui muitos exemplos, quero citar 2 ou 3 apenas, de orações que foram respondidas com fogo dos céus. Você lembra da oração de Elias no Monte Carmelo? Sim, a Bíblia diz, Elias orou, e o fogo desceu, e o Deus de Elias também é o meu Deus, não é assim? Elias orou, e o fogo desceu, e o Deus de Elias também é o meu Deus. Elias, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, se reuniram ali contra Elias, e clamaram para o seu Deus Baal, horas e horas, e nada aconteceu. Elias orou, colocou água, cântaros de água, em volta do altar, e Deus respondeu com fogo. E Deus respondeu com fogo. Coré, um dos levitas, se rebelou contra Moisés uma vez. Porque Deus falava através de Moisés, mas não falava através de Coré. Deus pode falar através de uma vida e não da outra. Deus não tem filhos prediletos, mas tem aqueles que o buscam mais, com mais sinceridade, com mais intensidade. E eles se rebelaram contra Moisés. E a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu e consumiu 250 levitas, famílias que estavam junto com Coré, porque se rebelaram contra Moisés. Não foi só Coré, infelizmente levou com ele mais 250. Sabe, desceu fogo do céu também uma vez sobre o sacrifício de Salomão. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7:1, acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Salomão orou, e Deus mandou fogo do céu, e a glória do Senhor, o fogo do céu, consumiu aquele holocausto. Lucas capítulo 9, no Novo Testamento, para não dizer para você que é só do Velho Testamento, mas no Novo Testamento, os discípulos de Jesus estão caminhando, indo antes de Jesus, porque Jesus vai até Jerusalém. Ele passa por Samaria, e quando ele passa por Samaria, João, Tiago vão na frente, fazendo os preparativos, e os samaritanos não viram isso com bons olhos, se rebelaram contra os discípulos de Jesus,
E João e Tiago ficaram tão bravos que disse: Jesus, o senhor quer que eu ore e peça para descer fogo do céu e consumir eles? Jesus disse: não, Tiago, Pedro, espere, vai mais devagar. Por enquanto não. Mas eles queriam orar para que descesse fogo do céu e consumisse aquelas pessoas. Deus responde às nossas orações com fogo. Eu quero dizer para você nessa noite que você tem que perseverar em oração. Eu quero que você se coloque de pé. Você não pode desistir e não pode desanimar. Por que não? Em primeiro lugar, quando eu olho para aquele exemplo da mulher viúva, persistente, ela continuou orando e Deus lhe respondeu. Porque Jesus é capaz de fazer, Deus é capaz de fazer infinitamente mais. O que é infinitamente mais? Algo que não pode ser medido. Não tem como você medir. É muito poder, é muito poder. E Ele quer fazer de acordo com o poder que atua em nós. Muitas orações já respondeu, mas não chegou até você ainda por causa do reino nos mundos celestiais, na guerra no mundo das regiões celestiais. Então nós precisamos continuar orando, porque Ele é poderoso e Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Creia nessa noite, tome posse dessa palavra. Lembre quem é o Deus que você serve. Os oceanos, os 5 juntos, 1.300.000.000 de quilômetros cúbicos de água. É muita água. No universo, nós temos milhões de constelações. Cada constelação tem milhões e milhões de estrelas. O Salmo 140 diz para mim e para você, 147, que Deus chama cada estrela pelo seu nome. Esse é o Deus que você serve. Coloque Ele diante do problema que você está vivendo. Coloque Deus diante do problema que você está vivendo nessa noite. Veja o teu problema e veja quem é o teu Deus. Eu quero com essa palavra aumentar a tua fé nessa noite. Eu quero com essa palavra que você, exercite a sua fé e coloque em prática a fé que você tem. Porque Ele é capaz de fazer e Ele quer fazer. Creia e tome posse dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Creia e tome posse dessa palavra. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você comece a falar com Deus. Apresente diante dele qual é a sua necessidade, qual é o seu problema, o que você está vivendo nessa época, o que você está vivendo nesse período. Coloque diante dele. Comece a falar com Deus nessa hora.